Olá, telespectadores da TV Grão-Pará. Nesta terça, eu tenho o prazer em receber aqui nos estúdios a Carla Nascimento. Carla Nascimento, que é a proprietária do escritório de imobiliária Smart Belém Imóveis. Carla Nascimento, seja muito bem-vinda aqui no programa Bate-Papo com Edir Júnior. Oi, Li, muito obrigada pela oportunidade de poder falar sobre o mercado imobiliário. É um prazer imenso estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, Carla. Você que está em casa, pode ter certeza que vamos tirar todas as dúvidas do momento que estamos vivendo, um momento muito importante no mercado imobiliário. Mas antes disso, eu queria que você anotasse aí as nossas redes sociais, Instagram, @EdirTrinidadejúnior, @EdirTrinidadejúnior. Você que está em casa pode sugerir uma pauta, peça o que você quiser. O convite até aqui que nós fizemos para a Carla foi em cima de uma sugestão de você que está em casa querendo saber sobre o mercado imobiliário que a nossa cidade vive. Então, para a gente começar aqui com a Carla, Carla Nascimento, mais uma vez seja bem-vinda. Obrigada. E aí eu gostaria de saber, a Carla Nascimento está desde quando no segmento de imóveis aqui na cidade de Belém? Então, eu comecei no mercado imobiliário em 2017. Na verdade, comecei com o marketing da Cirela, trabalhava numa imobiliária que trabalhava dentro da Cirela, e eu me encantei pelo mundo dos imóveis, pela experiência de fato de poder atender o público, de ver essa experiência de entregar um lar. E aí, dessa forma, eu segui por esse caminho. Então você está desde 2017, vai fazer 8 anos agora, em 2025, exatamente. Né? E aí, Carla, assim, o mercado imobiliário deu um boom aqui em Belém, né? Isso é fato, né? Fato. Fato. Já tem várias histórias, por sinal, eu vou começar já com alguns assuntos dedicados, porque assim, é muito importante o telespectador que está em casa tirar todas as dúvidas, né? Porque é o que mais se falam hoje é o seguinte: quero alugar meu apartamento, a minha casa para COP, eu não vou renovar contrato de aluguel, eu não vou vender agora. Está ocorrendo mesmo esse boom no mercado, Carla? Com certeza, a gente está sofrendo uma demanda gigante de clientes que simplesmente não conseguem alugar o seu imóvel porque os proprietários hoje decidiram que eles vão esperar o período da COP, né? Criou-se uma especulação imobiliária gigantesca em torno disso, inclusive com preços abusivos, né? Absurdos, coisas, enfim, que a gente nem consegue explicar como que iniciou isso tudo, né? Toda essa onda de especulação tão gigantesca que tomou uma proporção que, sinceramente falando, nós nem tínhamos essa dimensão. Então, o que está ocorrendo hoje, de fato, é uma lista gigante de clientes que simplesmente não conseguem alugar porque os proprietários não querem. No caso, você está falando, são uma lista gigante de clientes que querem alugar agora. Agora, locatários. Eles simplesmente não conseguem. O pior de tudo, tem contratos encerrando agora, e os proprietários não querem renovar. Existem proprietários, inclusive, que já pediram imóvel para fazer uma reforma, para que o imóvel se torne um pouco mais alto padrão. Porque, assim, criou-se uma crença gigante em torno do valor que pode ser recebido, né? Porque é dolarizado. Então, imagina, esse período da COP, eles querem tirar o que eles não tiram simplesmente em um ano. E aí, quem acaba muito prejudicado com isso tudo é o locatário que procura hoje, né? O escritório, eu sei que o escritório de vocês trabalha com segmentos de alto padrão. Certo. Né? Existe um preço médio hoje em dia ou isso também perdeu a referência? Não existe preço médio de metro quadrado aqui em Belém. Cada bairro ele é precificado de uma forma diferente. E existe muito também da tipografia do imóvel, do acabamento. Então, assim, a gente não existe... o Marizal é R$9.000, R$10.000, R$11.000. E Batista Campos é 8. Não existe isso. Depende muito de como o imóvel está no momento. Tá. Mas aí, agora... É verdade que o PROCON está entrando por causa dos preços abusivos que estão sendo praticados hoje em dia? Os preços que estão sendo anunciados hoje estão completamente fora da realidade. Para você ter noção, existe apartamento sendo anunciado por R$1 milhão o período. O período da COP? O período da COP, né, que vai do dia 9 ao dia 21. Ou seja, é uma locação que custa mais caro do que um hotel 7 estrelas em Dubai, que é aquele hotel que é todo coberto de ouro, etc. Um apartamento aqui, para você ter uma noção, na Conselheiro, com 100 metros quadrados.
Carla, assim, eu queria que tu detalhasse mais um pouquinho, porque é o seguinte, eu estava até lendo essa semana sobre uma matéria sobre isso, né? Sobre que o Procon está entrando devido aos preços abusivos, fizeram algumas comparações mesmo com Dubai, e eu sei que o seu segmento é um segmento de alto padrão, né? Por sinal, gente, telespectadores, eu estou conversando aqui com a Carla Nascimento, que é a proprietária do escritório da Smart Belém Imóveis, né? Uma empresa conceituada, por sinal parceira aqui do programa, né? São edifícios, apartamentos só de alto padrão aqui em Belém e está com uma demanda muito grande. E aí, Carla, em cima disso, como é que está a demanda para necessidade? Na verdade, como é que está hoje? Existe uma necessidade, existe uma demanda aqui em Belém. Certo. Vai ser atendida para essa procura ou você acredita que não vai ser atendido e também esses preços pode ser que caiam um pouquinho devido a essa especulação toda que está no mercado? Na verdade, até entrou em contato com a gente uma comitiva, né, de um país. E o que eles me disseram foi que a gente corre um grande risco de que essa seja uma COP vazia. Porque, de fato, os preços estão muito altos, né? Comparado, por exemplo, a Baku, que foi a última COP29. Né? Ano passado. Sim, ano passado. Então, assim, se tornaram preços impraticáveis. E aí existem muitos países que, inclusive, estão pretendendo não vir ao Brasil justamente por esses preços, né? Porque eles consideram algo abusivo. E essa questão do Procon estar entrando é justamente porque houve, sim, muitas denúncias. Inclusive, os países entraram em contato com o consulado brasileiro para falar sobre isso. E aí, agora, o Procon está entrando em ação para tentar amenizar a situação, né? Essa demanda, de fato, existe. É uma demanda muito alta, né? Porque Belém, de fato, não tem um número suficiente de leitos que uma COP30 precisaria. Mas, com essa questão da especulação gigantesca que se deu em torno de quanto é que pode ganhar, sinceramente falando, eu não sei como que isso começou. A gente não consegue dimensionar se foi corretor, se foi proprietário. Eu ia até te perguntar sobre isso agora. Então, se eles fizeram algo baseado mais ou menos no que aconteceu em Baku, né? Só que realmente os preços que estão hoje não estão atrativos para nenhum país, de fato. Os países que são países mais ricos, obviamente que eles vão optar por ficar em hotel, tanto que o Radisson Hotel não tem mais nenhuma vaga disponível. E realmente os apartamentos eles foram alugados por um valor muito alto, mas a gente está falando de outros países, né? De países ricos. Vocês falou ainda há pouco que não tinha um preço médio, não tem um preço padrão hoje, mas deveria ter, né, Carla? Até para equiparar os valores, porque é o seguinte, vamos lá. Claro que a gente vai mensurar o estado do imóvel, né? Para você poder classificar, digamos assim, um valor. Mas eu acho que cada proprietário está dando o seu valor, está combinando com o corretor, assim, não é nada contra ninguém, tá, gente? Só para deixar bem claro. Até porque a Carla é uma parceira nossa aqui, né? Sim. Mas, assim, não digo não é uma necessidade, a palavra correta, é uma informação que precisa ser passada para o público, principalmente porque, assim, cara, a gente é acompanhado no Brasil inteiro, aqui pelo YouTube, né? No canal da TV. Então, muita gente, tanto prova que a sua participação aqui é um pedido, foram sugestões para querer entender esse mercado imobiliário hoje, porque deu um boom em Belém. Belém, aí você conhece muito melhor do que eu, já era um metro quadrado um pouco, né? Quando você compara apartamentos aqui, sei lá, no Marizal, no bairro do próprio Marco, Batista Campos, o preço que você paga aqui, você paga um apartamento em Fortaleza bem localizado. Sim. Correto? Correto. Então já tinha um metro quadrado um pouco elevado, sim. elevado. Só que agora perdeu a referência, Carla. Com certeza. O que acontece é que Belém realmente sempre foi, né? Um metro quadrado muito exacerbado comparado às outras capitais. Eu, sinceramente, nem entendo por que a gente não está no ranking, porque se você for olhar o ranking do metro quadrado mais caro, eu acredito que não houve um estudo adequado para Belém. Porque, por exemplo, quando vem clientes de outros estados, eles ficam horrorizados com o valor. Sim. E eles sempre comparam,
Goiânia, por exemplo. Nossa, com esse valor de um loft por 4, 5 mil reais, eu alugaria um apartamento 3 suítes no bairro mais valorizado de Goiânia, que é Marista, Bueno, Sim. Entende? Então, de fato, a gente já tem esse metro quadrado muito alto. E aí, com essa especulação imobiliária da COP30, isso se elevou a um nível jamais visto. A gente tenta, eu estou te falando né, pelo menos o meu escritório tenta conversar com os proprietários em relação a isso. Só que assim, eles colocaram... E qual é a tua percepção? Na verdade, como é que eles estão te ouvindo em cima da tua percepção de mercado, em cima da necessidade? Porque assim, o que vai acontecer? Claro que tem uma demanda. Sim. Né? Mas aí é o seguinte, vai passar a COP, e aí? Então, eu tenho procurado conversar com os proprietários em relação a isso, deixar bem claro que a COP é um período e que existe... Curto, né? Curto, e que existe mercado depois, né? E que, assim, não tem como a gente mensurar qual de fato vai ser o valor praticado. Existe, sim, alguns imóveis que já foram alugados. E eles não querem, simplesmente eles não querem ouvir. Criou-se uma especulação tão alta que eles acham, de fato, que vão conseguir alugar, por exemplo, um apartamento de 1 quarto por 13, 14, 15 mil reais a diária. E aí, até para você entrar nesse contexto de falar que tá um valor elevado, não, mas é porque o fulano falou, meu vizinho alugou, lá no Água Cristal foi 70 mil. Então, existe toda essa conversa, toda essa especulação que foi criada de fato, que torna inviável até a conversa para que a gente tente reverter a situação. Entende? Então, assim, o que eu sempre procuro colocar para eles? Olha, eu estou colocando para você um valor que está dentro daquilo que eu estou vivenciando, daquilo que os países estão me procurando. O valor é esse, que eu nem quero falar aqui, não, porque depois aí vai, enfim. Tem toda essa questão, né, de que, não, mas o fulano alugou por 70 mil, o fulano... A gente está falando, eu estou falando dentro da realidade que eu estou vivendo. Eu não quero que o senhor se frustre depois por não conseguir alugar o seu imóvel, porque o senhor está pedindo um valor que não vai ser praticado. Eu não quero chegar com o senhor aqui e falar que o senhor vai conseguir alugar por X, sendo que ninguém vai querer alugar por esse valor, né? Ou seja, o senhor vai acabar criando uma frustração muito grande, achando que seria um negócio espetacular e não foi, né? E ainda tem esse grande problema que tem muito proprietário retirando seu inquilino, pensando justamente nesse período. Não, eu vou tirar porque eu vou conseguir alugar 400 mil reais em alguns dias e aí eu não consigo isso no ano. Mas e se você não alugar? Como é que fica? Você criou uma frustração. E você criou uma frustração movido por pura especulação. Só que isso é muito difícil de ser colocado na cabeça, sabe? A partir do momento que se criou essa especulação toda em cima de valores... e principalmente as pessoas, elas simplesmente entram em alguns sites que tem por aí. Não, mas eu já vi. Você viu, mas não significa que irão lhe pagar por isso. Infelizmente, é o que está ocorrendo. Essa questão do PROCON entrar, eu acho muito válido, porque dessa forma, talvez a gente consiga alinhar um preço adequado, né, que seja justo para todo mundo, e que a gente consiga, de fato, fazer uma COP30 confortável, para que depois, né, não saiam falando por aí do nosso país, da nossa cidade, enfim. A gente já está sendo motivo de chacota, né, Brasil afora, por esses valores exacerbados. Então, assim, eu acredito que é muito importante a participação do PROCON para que a gente consiga, de fato, manter uma linha ali alinhada de mais ou menos uma precificação que seja confortável, tanto para quem está alugando, quanto para quem está disponibilizando, né, o seu imóvel. No caso, Carla, você não atua só em Belém, né? Atua na região metropolitana. Na região metropolitana. Sim. Chega até Castanhal? Tem alguns imóveis em Castanhal, atendo também em Salinas. Como é que está, fora Belém, essas outras cidades próximas? Teve o efeito COP também ou lá o mercado tá normal? Também? Teve também, sim. Criou-se, inclusive, né, uma especulação em torno de tudo isso, que a gente, como a gente sabe que realmente, de fato, a gente não tinha leite suficiente. Então vamos disponibilizar as cidades vizinhas, por exemplo. Né? E aí a gente acabou levando isso tão a sério, quer dizer, os proprietários levaram isso tão a sério que eles estão aumentando o valor 2, 3 vezes mais do que de fato era, esperando que tenha um retorno que, sinceramente falando, ao meu ver, não irão ter. Entendi.
Mais uma vez, telespectador, estou conversando aqui com a Carla Nascimento. Carla Nascimento é proprietária da Smart Imóvel Belém, parceira aqui do programa e uma empresa conceituada que trabalha com os imóveis de alto padrão. Mais uma vez, eu queria também falar para você, telespectador, que se você tiver alguma sugestão, alguma pauta, tá aqui meu Instagram, @EdiTrindadeJúnior, entre em contato conosco e aí, de acordo com a nossa agenda, né? A nossa querida Bruna, ela que resolve toda a agenda do programa, ela vai entrar em contato e vai verificar para a gente entrar e atender o seu pedido. Carla, a gente está falando muito de aluguéis por temporada, né? Mas como é que tá também a questão do mercado de venda de imóveis aqui, com esse boom também? Cresceu ou não? Não. Infelizmente, com essa questão toda da COP30, os proprietários estão evitando até a venda, pensando inclusive em mobiliar os seus apartamentos para receber esse aluguel por temporada, né? Então, assim, a gente tem pouco imóvel disponibilizado. A gente já tem aqui em Belém uma oferta muito baixa para uma procura muito alta, tanto para aluguel quanto para venda, né? A gente tem muito cliente e não tem imóvel disponível no mercado. Com essa questão toda da COP30, acaba que os proprietários estão tão lubridiados por esse valor exorbitante. Então vale a pena eu gastar ali 40 mil mobiliando meu apartamento e aí eu vou alugar ele por um valor X e aí depois da COP30 a gente procura vender. Tá mais ou menos isso, sabe? Só que sim, o mercado imobiliário de Belém, ele é um mercado muito aquecido. Todos os dias ocorrem centenas de vendas. Acontece. Só que nesse período, de fato, eu estou sentindo um movimento um pouco menor, justamente por conta da COP30. Inclusive, houve assim, uma pequena alta nos valores de venda também, já baseado em que a COP30 vai trazer uma mudança para Belém extraordinária. No caso, seria o legado que a cidade vai ter, né? Exatamente. Então, já pensando lá no futuro, porque aí, no caso, a cidade entra numa rota de turismo. Entra numa rota no futuro, além do turismo, de alguns eventos para acontecer. Sim. Na verdade, já vem, né? Já tem aí, olha, por sinal, domingo, nós tivemos já um evento que recebemos muita gente aqui, né? Que foi a final da Supercopa entre Flamengo e Botafogo. Belém já está entrando nessas rotas de alguns eventos, né? Vai ter a Copa do Mundo Feminina, acredito que em 2027. Belém vai ser subsede, né, da Copa. Então, eu acredito que a COP sim vai deixar um legado. Mas, Carla, eu acho que está sendo um absurdo. Já tem muita gente de fora aqui também, né? Já tem muita gente fora, já trabalhando para a COP, né? Sim, já trabalhando para a COP. Assim, inclusive, há muito investimento pensando nesses valores de investidores que procuram imóveis para investir para a COP30. Né? E já pensando no mercado futuro, porque de fato Belém está recebendo muitas obras, a gente sabe da importância das obras que estão ocorrendo e principalmente nesses bairros em que a gente tem esse nível de obra maior, exemplo Marizal, aqui o Reduto, né? A gente sabe que provavelmente não, é quase que inevitável que os valores após COP subam. Os valores pós-COP subam? Pós-COP, sim, em relação à venda, à locação. Porque a gente vai ter um metro quadrado um pouco mais elevado por conta da qualidade do bairro, né? Ou seja, o Marizal, por exemplo, vai ganhar um parque. A gente já tem um valor um pouco alto para o que era. Aí você imagina agora, com toda a qualidade que vai se ter em morar no Marizal. Eu até estava acompanhando... A gente tocou aqui, você falou rapidinho, sobre o ranking dos metros quadrados das cidades, né? Sim. Questão de aluguel. Se não me falha a memória, eu não vou aqui colocar precisamente, mas se me falha a memória, Belém está em 4º ou 5º lugar como o metro quadrado mais caro do Brasil. Perdendo para Brasília, lógico, São Paulo. Sim. Né? Só que essa análise foi antes da COP. Antes da COP. Foi o final do ano passado. Carla, quando a gente pega, assim, Belém é uma cidade espetacular, mas me preocupa um pouquinho essa análise que pós-COP,
com as obras que vão ser entregues, por sinal, são obras belíssimas, né? Com certeza. A gente tem que dar parabéns para o trabalho que está sendo feito, né? Do governo do estado, governo federal, com essas obras que vão deixar aí uma qualidade de vida para a população, que para mim esse é o principal. Sim. Né? Você tocou, vai ter um parque na Doca, vai ter um pequeno parque aqui na Tamandaré, vai ter o parque lá na Júlio César. São várias obras que estão sendo... De infraestrutura para melhorar a nossa mobilidade. Exato. Mas a gente não pode também subir o valor tão grande devido a essas entregas, levando em consideração que a gente já tem um valor um pouquinho elevado hoje. Não Sim, é como eu te falei. Eu sinceramente acho que não foi feito um estudo adequado do valor de metro quadrado em Belém. Né? A gente que vivencia o mercado sabe que de um ano para outro, por exemplo, há um aumento no aluguel assim. Exemplo, um aluguel era R$3.000. No próximo ano ele é 4,5, 5 mil reais. E não tem conversa. Por mais que a gente tente explicar para o proprietário que aquele valor está um pouco acima, aí vamos à lei da oferta e procura, né? O meu valor é esse. E aí acaba que como o cliente locatário não tem opção, ele acaba alugando por aquele valor. E aí no próximo ano isso vai se tornando, né? Isso que é a velha especulação. Né? A gente infelizmente acaba que o meu valor é X, se você quiser é esse valor, e acaba que, de fato, os inquilinos acabam pagando por esse valor. Né? Não há uma conversa, porque a gente tem, de fato, uma oferta muito pequena para uma demanda muito alta. Sim. Pós-COP30, o que se fala é que como a gente vai ter, provavelmente, investimentos muito grandes na cidade, como turismo, enfim, de fato, a gente acredita que vai trazer muitas melhorias para a cidade. Fala-se também na elevação desse valor do metro quadrado. Tanto que, se você for observar, as construtoras estão lançando empreendimentos. Eu ia até te fazer essa pergunta, só que o nosso tempo, assim, para ver que o tempo voou, né? Eu ia falar dessas parcerias, dos lançamentos, dos investimentos, mas assim, a gente bateu tanto no preço de aluguel, da COP, porque é até uma questão de utilidade pública, porque muita gente está perguntando, muita gente tem essa dúvida e queria saber. Carla, eu acho que a gente vai ter que marcar o episódio 2 para poder falar Carla melhor Nascimento, do mercado. para falar do mercado, principalmente dos lançamentos das construtoras. Mas, Carla, eu queria te agradecer e eu queria também te dar a oportunidade para fazer suas considerações finais aqui para o telespectador. Eli, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com você falando do mercado imobiliário. É um prazer enorme. E eu gostaria de falar com você, telespectador, que tem interesse em alugar o seu imóvel, vender. Estamos, inclusive, fazendo o cadastro de imóveis para a COP30. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, que é @SmartBelemImóveis. Seria um prazer enorme poder atender todos vocês. É isso aí. Mais uma vez, Carla Nascimento, muito obrigado. E você de casa que acompanhou mais um programa Bate-Papo com Eli Júnior, eu agradeço a sua audiência e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Até lá.